Prezados irmãos e irmãs internautas que neste momento acompanham a transmissão desta Santa Missa, neste domingo, dia 29 de março de 2020, nós celebramos o 5º domingo do tempo da Quaresma. E para esse 5º domingo, a igreja nos traz o evangelho que praticamente fecha todo o quebra-cabeça que nesses 3 últimos anos da vida de Jesus foi se montando. Talvez você esteja se perguntando, padre, que quebra-cabeça é este? Nós sabemos, e a Bíblia deixa bem claro, que quando Jesus veio ao mundo, ele tinha uma missão: revelar ao mundo que ele é o Messias. Antes de tudo, essa era a missão de Jesus: mostrar para o mundo que aquele Messias anunciado pelos profetas, aquele Messias tão esperado por Israel, tinha chegado, estava presente e era Jesus. Os judeus, por sua vez, traziam condições para descobrir se alguém era o Messias ou não. No tempo de Jesus, havia muita gente que dizia ser o Messias. Inclusive, eu não sei se você internauta sabe, ainda hoje em Israel, na cidade de Jerusalém, existe um hospital psiquiátrico preparado para receber pessoas que surtam de repente e começam a dizer que são o Messias. Em Israel, a expectativa do Messias era tão grande que muita gente, talvez nem tanto por charlatanismo, mas por um surto psicótico, dizia: eu sou o Messias. Então não era algo estranho que aparecessem pessoas naquele tempo dizendo: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Jesus foi apenas mais um que chegou com essa conversa. E os judeus então estabeleceram um critério: como nós vamos saber se alguém é o Messias? Como nós vamos saber se aquela palavra que a pessoa diz é verdade? Os judeus estabeleceram assim 3 condições para comprovar a messianidade. A primeira condição que os próprios judeus no tempo de Jesus colocavam: o Messias, quando vier, será um homem que terá o poder de curar os leprosos. Veja, a lepra no tempo de Jesus era uma doença incurável, era uma doença contagiosa. A lepra, para que nós possamos assim trazer para a nossa realidade, seria hoje como o coronavírus. A pessoa que tem a lepra, ela tem que ser segregada, afastada, ela tem que ficar não só em quarentena, ela tem que ficar em confinamento, porque ela se torna um perigo para a sociedade. No tempo de Jesus, o leproso era assim: ele tinha que ficar fora da cidade, porque se acreditava que a lepra era transmitida e que quem pegasse a lepra, só pelo fato de estar perto do doente, também
era contaminado. E não tinha cura para a lepra. A lepra era uma doença que a pessoa, quando descobria, ficava com ela até a morte. E os judeus diziam: já que a lepra não tem cura, o Messias então vai ter que curar a lepra. E Jesus, quando veio, de uma só vez, ele curou 10 leprosos. Você deve conhecer essa história, em que Jesus estava andando e 10 leprosos vinham correndo atrás dele, e ele curou os leprosos e só um voltou para agradecer. Você conhece essa história? A cura dos 10 leprosos foi a primeira prova que Jesus deu: eu sou o Messias. Essa cura já deixou Israel bastante agitado, já deixou o povo bastante intrigado. Veja, ele fez o primeiro sinal. Será que não é ele? É por isso que os judeus ficavam sempre atrás de Jesus, perguntando, questionando, colocando ele à prova. É porque eles queriam saber: você é o Messias ou não é? E Jesus depois deu o segundo sinal, que os próprios judeus estabeleciam. O judeu dizia: além de curar um leproso, e Jesus tinha curado de uma só vez 10, o Messias vai ter que realizar a cura de um cego de nascença. Olha que interessante, não bastava que fosse cego, tinha que ser de nascença. Ô padre, por que tinha que ser um cego de nascença? Porque em Israel existiam relatos de que profetas haviam realizado curas de pessoas que um dia enxergaram, mas que se tornaram cegas. Então a cura de um cego que não é de nascença, o judeu considerava que uma pessoa comum podia fazer. Mas a cura de um cego que nasceu cego, a cura de um cego que nunca enxergou, que os olhos nunca funcionaram, os judeus pensavam: só o Messias consegue. E nós vimos, alguns dias atrás, Jesus curou um cego de nascença. Um homem que nunca tinha enxergado, Jesus curou esse homem. Você conhece também essa passagem? Jesus abaixou, Jesus pegou a terra, fez barro e passou nos olhos do homem. E disse para ele assim: você vai se lavar na piscina. Nesse dia, Jesus realizou o segundo sinal que os judeus colocavam como condição para que alguém fosse considerado o Messias. Israel ficou mais agitado ainda. Nossa, ele já realizou 2 sinais. Talvez o Messias é ele, talvez seja ele o Messias. Hoje, no 5º domingo do tempo da quaresma, Jesus realizou o 3º sinal. O judeu dizia: o Messias, quando vier, vai ter que curar leprosos. O Messias, quando vier, vai ter que curar um cego de nascença. Mas a maior prova que ele vai dar de que ele é o Messias é quando ele ressuscitar um morto. Essa é a condição. Além de curar leproso, além de curar o cego de nascença, o Messias, nós só vamos acreditar nele se ele conseguir ressuscitar uma pessoa que morreu. Olha que interessante. Jesus tinha ressuscitado uma menina. Você também deve conhecer essa passagem. Jesus estava no meio do povo, apareceu um soldado, um chefe do exército e disse: Senhor, a minha filha está gravemente doente, vamos lá.
E quando Jesus chegou lá, a menina tinha morrido. A menina tinha 12 anos. Jesus mandou todo mundo sair, ficou só o pai, a mãe da menina e Jesus com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus chegou diante da menina deitada na cama, morta, e disse: menina, levanta. E a menina abriu os olhos e levantou. Os judeus não consideraram esse caso como prova de messianismo, porque os judeus disseram: mas ele chegou lá bem na hora, aquela menina talvez nem tinha morrido, então isso não é prova de que ele é o Messias. O caso de Lázaro se enquadra perfeitamente como prova, e Jesus fez questão de não estar presente no dia da morte de Lázaro, porque Jesus queria dar mais essa prova. Jesus pensou assim: da primeira vez que eu ressuscitei a menina, eu estava na hora. Eles não acreditaram, pois agora então eu vou esperar passar uns dias, para que quando eu ressuscitar Lázaro, todos creiam, eu sou o Messias. Foi por isso que Jesus demorou 4 dias para chegar lá. Jesus chegou no 4º dia, depois que Lázaro tinha sido sepultado. Lázaro foi sepultado, e depois de 4 dias Jesus chegou. Talvez Lázaro tenha morrido até há mais tempo, mas tinha 4 dias que ele tinha sido sepultado. E o que acontece depois que alguém é sepultado? O corpo começa a se decompor. Lázaro estava dentro de uma gruta fechada, não tinha ventilação, não tinha colocado nele todos aqueles produtos que os egípcios costumavam colocar para embalsamar uma pessoa. Lázaro era alguém pobre, simples, humilde, não tinha condição de ter um funeral muito requintado. Então nós podemos supor que quando Jesus chegou, o corpo de Lázaro já estivesse se decompondo, a carne de Lázaro já estivesse se desintegrando. E a prova que nós temos disso foi que Marta disse: Senhor, o Senhor vai tirar a pedra? Já cheira mal, já está fedendo o defunto, já está apodrecendo a carne. E Jesus disse para ela: eu não te falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Então Jesus chamou: Lázaro, vem para fora. Observe, Jesus não disse: Lázaro, ressuscita. Jesus não disse para a alma de Lázaro: entra de novo no corpo dele. Jesus não disse: Deus devolve para Lázaro a vida. Jesus apenas disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro abriu os olhos, se levantou e saiu do túmulo. Meu irmão, minha irmã, se para nós, em 2020, esse fato representa algo extraordinário, imagina no tempo de Jesus. O rebuliço que isso causou. O único que conseguiu cumprir as 3 condições. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele curou o cego de nascença. Ele curou os leprosos. Agora todo mundo sabia: é ele o Messias, é ele o enviado, é ele que Deus mandou para salvar Israel. E o povo ficou agitado, e nós vamos ver as consequências disso no próximo domingo, domingo de Ramos. Para essa missa, o que fica é a lição, principalmente para você que perdeu pessoas queridas, para você que perdeu alguém que você tanto amava, para você que ficou e ainda está desconsolado com a ausência de alguém que faleceu. A mensagem que fica foi a frase que Jesus disse para Marta:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Você pode perguntar, padre, o que essa frase significa? E o que essa frase pode me ajudar nesse processo de luto que eu estou vivendo? Essa frase significa que Jesus não só tem o poder de devolver a vida, Jesus é a vida. Jesus não só tem o poder de ressuscitar os mortos, Jesus é a ressurreição. Ele não diz assim, olha, eu tenho o poder de ressuscitar. Ele diz, eu sou a ressurreição. É como se Jesus estivesse dizendo para você, o simples fato de você acreditar em mim, o simples fato de você crer em mim, já é suficiente para que a ressurreição, a vida nova, atue dentro do seu corpo. O fato de você andar com Jesus, o fato de você ter Jesus como seu Senhor, como seu Mestre, já é suficiente para que uma vida nova seja injetada nas suas veias. É por isso que nós sempre dizemos, a pessoa que tem Jesus na sua vida, não pode ser uma pessoa abatida, não pode ser uma pessoa desiludida, não pode ser uma pessoa que vive sempre com pensamentos negativos, porque Jesus é ressurreição, Jesus é vida, onde Ele está, a vida está, onde Ele se faz presente, a ressurreição se faz presente. É por isso que eu digo para você, não deixe que o coronavírus retire de você a esperança que Jesus, que é fonte da vida, veio te dar. Aí você me diz, mas padre, e as pessoas que eu amo e que morreram? Essa frase ajuda em quê? Essa frase ajuda você a perceber que mesmo essas pessoas que morreram, se elas acreditavam em Jesus Cristo, elas estão vivas no reino dos céus. É claro, estão vivas de uma maneira diferente. Os seus olhos não podem ver, o seu nariz não pode sentir o cheiro dessa pessoa, as suas mãos não podem apalpar essa pessoa, mas a sua fé te dá elementos para saber, para ter certeza, essa pessoa está viva no reino de Deus. E um dia, quando Jesus voltar em glória, essa pessoa receberá de novo a ressurreição da carne. Essa pessoa está viva espiritualmente, mas um dia, assim como Lázaro, essa pessoa em carne e osso voltará à vida. Por isso nós proclamamos, e você deve proclamar, a morte não é o fim. A morte não tem a palavra final. Para nós que acreditamos em Jesus, a palavra final vem dele, o nosso Senhor, que ressuscitou Lázaro, ressuscitou a menina de 12 anos, vai ressuscitar o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe que faleceram, e vai mostrar para você, tudo o que ele disse é verdade. Se você crê nele, ainda que você morra, você viverá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.